negocie aquilo que tem valor para Deus. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E a herança que Deus te deu é essa que o diabo quer. O diabo queria os 2 filhos, mas Deus disse que supre a nossa necessidade. Então aquela mulher que tinha necessidade, ela foi até o homem de Deus e falou assim: olha, o meu marido serviu o Senhor. Se o seu marido serviu o Senhor, Deus é com ele. Se você serve o Senhor, Deus é com você. E se você tem uma necessidade, Deus está mandando você procurar vasilhas e não pouca. E depois que você encontrar essas vasilhas, fecha a porta da dúvida, fecha a porta da mentira, fecha a porta da insegurança, fecha a porta do medo e deixa o azeite de Deus derramar sobre a sua cabeça. E parece que tem um anjo com a botija derramando um azeite ali. E se você tem uma necessidade, Deus está subindo, Deus está liberando, está derramando, está vindo o atual. Receba aí, receba aí, receba aí, receba aí, receba em nome de Jesus. A Bíblia diz que Eliseu estava lá Elias estava lá no ribeiro de Querite, e a Bíblia diz que as águas acabaram, o ribeiro secou. Quando alguma coisa seca na nossa vida, não significa que acabou, significa que Deus quer levar nós de uma posição para outra. E Deus falou com Elias: olha, você vai até uma mulher, ela é viúva, ela vai suprir as suas necessidades. E a Bíblia diz que Elias foi até essa viúva de Serepta. E quando chegou lá, disse para ela: o que tem em casa? Ela diz assim: olha, eu não tenho praticamente nada. Eu tenho um pouquinho de farinha, eu tenho um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolo, comer com meu filho e depois eu vou morrer. Aquela mulher tinha uma necessidade, que as necessidades dela fossem supridas, que não faltasse o alimento. O homem de Deus disse para ela assim: faz e traz um pedaço para mim. E a Bíblia diz que quando a mulher obedeceu, a bênção de Deus veio sobre a casa daquela mulher. A necessidade dela foi suprida. Nunca faltou a farinha e nem o azeite sobre a vida dela. Deus está suprindo as suas necessidades em casa. Como diz lá na roça, Deus está enchendo as lavas da nossa casa. Está colocando aquela carne na panela gostosa. Depois do céu, quando eu chegar lá, você frita e me chama de dentro. Deus está enchendo a nossa lava. Deus está suprindo a nossa necessidade. Deus é aquele que vem na hora e nos acorda. E Deus está aqui nessa noite para te acudir. Eu não sei qual é o vazio da sua alma, mas tem pessoas aqui com vazio na alma. Deixa eu te falar. Jesus encontrou uma mulher com vazio na alma. E ela supriu o vazio da alma arrumando um homem. Jesus chegou para ela e disse assim: olha, não é dessa maneira. A sua motivação está errada. O vazio da sua alma, quem pode suprir é Deus. E a Bíblia diz que aquela mulher abriu o coração e Deus entrou e supriu a necessidade dela. Aquela mulher abandonou o campo e aquela mulher foi evangelizar em Samaria. Deus está falando que está suprindo a sua necessidade, mas Deus está chamando para você ser missionário aqui em Areia, para você abandonar o plano, sair e fazer a obra do Senhor. Será que Deus encontra alguém aqui nessa noite? Será que Deus encontra alguém aqui nessa noite? Será que Deus encontra alguém aqui nessa noite? Primeiro sinal: você vai chegar ali perto do cemitério, os homens vão falar com você que encontraram a jumenta. Segundo sinal: você vai encontrar uma turma de peregrinos que está indo ao alto. Eles vão te dar 2 pães, você aceita. Terceiro sinal, versículo 5 e versículo 6. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarão um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores, flauta, harpa, e eles estarão profetizando. Verso 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e vai acontecer isso com você nessa noite. O Espírito do Senhor vai se apossar de ti e profetizará
Bíblia no hebraico. Eu me lembrei disso aqui. Atos capítulo 13, versículo de número 1. Atos 13, verso 1. Olha o que está escrito na minha Bíblia. Havia na igreja de realeza profetas e mestres. Amém? Amém? Havia na igreja de realeza profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaim, Colosso de Herói, Tetraga e Saulo. Deus está levantando mestres aqui nessa noite. Deus está levantando profeta aqui nessa noite. Deus está mudando a sua história, a história dessa igreja. Você nunca mais será a mesma pessoa. A Bíblia diz que Saul foi mudado em outro homem. E Deus está mudando você. Você vai ser boca de Deus. Você vai ser profeta de Deus aqui nesse lugar. Qual que é a intenção de Deus com esse sinal? Deus estava dizendo assim: Saul, eu sou aquele que resolve os seus problemas. Eu sou aquele que supro as suas necessidades. E eu sou aquele que te enche do poder do alto para você fazer a minha obra. Esses 3 sinais irão acontecer na sua vida hoje, em nome de Jesus. E é interessante que a gente muitas das vezes pergunta para nós mesmos, pergunta sobre o nosso chamado. E aqui na segunda carta de Coríntios, abre a sua Bíblia, há uma pergunta interessante. Segunda carta de Coríntios, segundo Coríntios, quero dizer, né? Segunda carta de Deus. Primeiro e sempre ao Velho Testamento. Segunda carta de Coríntios, capítulo 2, verso 16. Diz assim no versículo 15: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Você está cheirando a essência de Cristo aí, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com esses, cheio de morte para a morte, para com aqueles, aroma da vida para a vida. Quem, porém, olha a pergunta, quem, porém, é suficiente para essas coisas? A resposta está no capítulo 3. A resposta está no versículo 5. Diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de quem? Vem de Deus. Deus queria mostrar para Saul que a suficiência não vem dele, não vem da força do braço, mas que a suficiência, ela vem do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus queria dizer para Saul que ele precisava ser cheio do Espírito de Deus. Mas a Bíblia diz, lá em 1 Samuel 16, no versículo 14, que Saul ele se rebela contra Deus. E quando ele se rebela contra Deus, o Espírito de Deus sai sobre ele. A Bíblia diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e o poder de Deus virá sobre você nessa noite. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, que há solução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Mas no final do culto ele vai fazer. Verso 6 até o verso 9. Verso 6 até o verso 9. Lá em 1 Samuel 10. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro nome. Quando esses sinais te sucederem, faze o que a coração, o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar o holocausto e para apresentar a oferta pacífica. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Olha que coisa linda! Quando Samuel ia despedir de Saul, naquela hora da despedida, a Bíblia diz que Deus mudou o coração de Saul. Ei, quantos anos tinha Saul?
Ele estava deixando agora as atividades dele. E agora ele precisaria agir diferente. E para agir diferente, você precisa ter um coração diferente. Ele agora não era mais o agricultor, ele era o rei, o líder, ele era o rei da nação, ele era agora um estadista, ele era agora um guerreiro, ele agora tinha uma responsabilidade. Qual a responsabilidade? Ouvir de Deus e obedecer à vontade de Deus. Eu fico pensando que no meio daquele jantar, no meio daquela comida dele, juntamente com Samuel deveria estar falando para ele o privilégio de ser chamado para trabalhar na obra de Deus, mas a responsabilidade que Deus também coloca sobre nós. Então agora Deus fala que mudou o coração dele. O coração dele agora vai pensar no povo, na nação de Israel. Ele vai ser um estadista, ele vai ser um estrategista, ele vai ser um guerreiro, ele vai receber de Deus e ele vai passar a entregar para o povo aquilo que ele recebe de Deus. Mas olha o que acontece. Versículo 10 até o versículo 13 diz assim: chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas que saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que tantos o conheciam, vendo que ele profetizava aos profetas, diziam uns para os outros: que é isso que concedeu ao filho de Quis? Está Saul entre os profetas? Ei! Ele não é descendente de profeta, ele não é levita, seu pai, seus familiares também não é profeta. Como é que ele está profetizando? Então um homem respondeu: pois quem é o pai deles? Ele que se tornou em profeta. Está também Saul entre os profetas. E tendo profetizado, seguiu Abraão, voltou para sua terra, voltou para o seu povo. O que eu aprendo com isso? Que tudo aquilo que Samuel profetizou na vida dele, tudo aquilo foi concretizado. Tudo aquilo que o homem de Deus falou aconteceu na vida de Saul. Ele foi ungido rei e agora ele volta para sua terra, mas ele também não fala para os seus familiares que foi ungido rei. Depois alguém chega e começa a falar que ele havia sido ungido rei. Presta atenção numa coisa. Às vezes nós perdemos a bênção de Deus porque nós paramos no lugar errado e paramos com a pessoa errada. Para receber a bênção de Deus, nós precisamos estar no lugar certo, com a pessoa certa e com a motivação certa. Olha uma recomendação que está aqui em 1 Samuel capítulo 10, no versículo de número 2. Leia junto aqui, presta atenção. 1 Samuel 10, versículo número 2, diz assim: quando te apartares hoje de mim, olha o que Samuel está falando com Saul, achará dois homens juntos